Olá pessoal, aqui quem fala é Marcinho do blog marcinhofernandes.com e estamos aqui com a segunda edição do nosso podcast. Já está virando rotina, mas eu preciso dizer, fui muito abençoado por esse papo. São dois caras seríssimos, homens de Deus que estão aí há muito tempo caminhando com Cristo, aprendendo de Cristo, sendo desconstruídos pelo Evangelho de Cristo, e eles vão compartilhar muito desse conhecimento aí nessa próxima hora. Então fica ligado e pega tudo, porque esse assunto é essencial. Estamos falando de simplicidade, da simplicidade da fé e do caminhar com Cristo, que deveria ser uma coisa leve, prazerosa, gostosa, simples, mas se perdeu ao longo dos séculos e se torna uma coisa pesada, mística, enfadonha, chata mesmo. Então vamos ver o que procede, o que não procede, o que Cristo ensinou, o que Cristo não ensinou, o que é a essência da fé e o que é invenção humana. Estamos discutindo tudo isso aí nesses próximos minutos e eu já te faço o convite, caso não seja inscrito no canal, se inscreve, porque tem muita coisa boa chegando e você vai ser notificado. Se você gostar desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com quem desejar, tá bom? Não vou alongar muito, vamos direto a esse papo. Aproveite. Grande abraço. Olá pessoal, aqui quem fala é Marcinho do blog marcinhofernandes.com e eu tenho o privilégio de estar com dois caras aqui que, meu Deus, só me fazem crescer. Como eu aprendo com esses caras, sejam com vídeos ou palavras ou textos que eu fico ligado e recebendo toda semana. E da mesma forma que eu aprendo tanto, eu posso te dizer que um privilégio, uma honra se realiza nesse blog, que é compartilhar tanta sabedoria, tanto conhecimento com vocês. Para vocês terem ideia, eu escutei sobre esses caras de pessoas que eu confio muito, gênios. Foi nesse nível. E como o nosso objetivo, na verdade, é continuar crescendo nessa graça, nesse conhecimento, estou trazendo aqui com muito prazer, com muita alegria, Romualdo Júnior e Edivan Reis, que são mentores desse movimento, dessa estação do caminho da graça em Salvador. E vamos falar sobre um tema que eles têm total propriedade, que me ensinam muito. O tema vai ser simplicidade, a simplicidade do Evangelho e como precisamos ser simplificados por ele. Então, antes de mais nada, sejam bem-vindos, deem um recado e fiquem em casa. O espaço é de vocês, eu estou aqui para aprender. Como vocês estão? Abraço, Edivan, abraço, Romualdo. Olá, Marcinho, um prazer muito grande estar com você, meu irmão. Tenho a certeza de que a nossa alegria é verdadeira nesse momento. Foi muito bom conhecê-lo, muito bom tê-lo entre nós na estação, quando você nos trouxe uma mensagem também maravilhosa, de modo que eu estou particularmente muito feliz em poder fazer esse bate-papo contigo hoje aqui. Diga, Marcinho, meu querido, tudo bom, cara? O prazer é nosso, é meu, de Romualdo, com certeza. E compartilhar com você esses momentos aqui vai ser maravilhoso, cara. A gente tem tido esse privilégio também de conviver com você e tem sido maravilhoso esses dias, esse tempo que você tem também compartilhado conosco. Tá bom, querido? Muito obrigado pelo convite e vamos lá, vamos bater esse papo legal aí. Muito obrigado, eu é que agradeço. Então vamos lá, já vou começar colocando a batata quente na mão de vocês. O Evangelho de Jesus, em essência, até como estávamos conversando aqui, ouvindo de vocês os bastidores, né? É trazer simplicidade, né? É desconstruir mecanismos construídos por séculos, né? Que envolviam inclusive o mérito humano. A pergunta é, o Evangelho de hoje em dia, pelo menos em grande escala, pelo menos no nosso país, ele reflete a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo? Marcinho, eu acho que não reflete, infelizmente. Eu digo isso com muito pesar. Eu diria até que a simplicidade do Evangelho é que acaba sendo a pedra de tropeço de muitos crentes, porque eles deixam essa pedra, essa rocha da salvação e se entregam às infindáveis barganhas que os líderes religiosos patrocinam, não é? E, na verdade, muitos deles
só pretendem fazer prosélitos e fazem desses crentes filhos do inferno, conforme Jesus disse, né? Além de corromper a alma dessas pessoas, criando seres atormentados de culpa, de acusações, né? E negando a eles a chance de viverem a liberdade no amor de Deus. Então eu acho que o Evangelho, em razão dele não ser conhecido dos crentes, mas apenas mencionado por eles, porque grande parte deles sequer lê os evangelhos detidamente, como o Caio costuma dizer, ler o evangelho ou os evangelhos de carreirinha. A maioria só absorve ou só apreende as informações a partir do púlpito, né? Então o que a gente vê é esse estado de coisas que a gente assiste aí, né? Primeiro, o que a gente observa? Prega-se a salvação pela fé, né? Mas isso não é como convicção no Evangelho, mas é como um argumento alentador na chegada desse novo crente. Só que no dia seguinte ao da decisão desse ser crente, o indivíduo já começa a ser doutrinado na salvação, na santificação moral, né, e autônoma, né? E essas realidades, o que eles esquecem de ensinar é que essas realidades cada pessoa tem que conquistar a fim de se manter no posto da salvação pela via de sua um tipo de irrepreensibilidade moral, né? Então, o que eu quero dizer? Inicia-se falando o evangelho como sedução, é pela fé, é pela graça, é tudo de graça, venha como estás. E uma vez feito o prosélito, imediatamente ele é transformado num cristão fariseu, né? E aí o que segue são barganhas e mais barganhas com Deus, acrescidas de um estado perene de inquietação, de nervosismo, de culpa, o medo de cair, o medo de perder a salvação, né? O medo ou a culpa ou a inquietação por estar, por exemplo, numa reunião de ceia e não se sentir tão apropriado para estar ali, né? Ou então no caso de um indivíduo estar se sentindo bom, entre aspas, o suficiente para agradar a Deus pelas suas próprias obras e pela sua própria moral. E daí não surge um cara melhor, surge um ser arrogante, nojento, insuportável para o convívio humano, né? E assim vão nascendo uma leva de crentes neuróticos pela culpa, pela barganha, esquecendo absolutamente toda a simplicidade que o Evangelho carrega. E pois é, rapaz, como o Romualdo falou, essa tem sido a realidade dos nossos dias e da grande maioria das pessoas que se dizem seguidores, discípulos de Jesus, né? Jesus, ele nunca complicou nada, ele sempre foi o Senhor da simplicidade, né? Ele estava com todos, em todos os lugares, né? Eu acredito que aquilo que começa a se complicar demais deixa de ser de Deus, sabe? Porque Deus, ele em pessoa é amor e é simplicidade, né? Eu acho que quanto mais simples as nossas atitudes, mais próximo da natureza de Deus, da sua própria existência, em tudo fica mais próximo de fato de Deus, né? A nossa caminhada, ela tem que ser nesse aspecto de simplicidade e fazendo com que as coisas aconteçam dessa forma, né? E assim sendo, a gente percebe que não há, o Romualdo comentou que as pessoas são atraídas por essa simplicidade e diante dessa simplicidade as pessoas se entregam, porque é muito bom ouvir da mensagem leve do Evangelho, né? É uma boa... chama as pessoas para próximo. Mas quando a pessoa está dentro, eles abandonam a mensagem do Evangelho, que é simples, né? Porque o compromisso dos evangelhos é o Evangelho. E aí se abandona disso e começa a enxertar na mente e nas atitudes dessas pessoas simplesmente regras, rituais. E aí quando passa a seguir simplesmente esses rituais, a pessoa perde a oportunidade de conviver com coisas simples de Jesus, né?
E aí começa, de fato, a uma prática que deixa de ser o espírito do espírito do Evangelho, né? Então, ao invés dele ver e interpretar essas coisas com simplicidade para encontrar paz, ele começa a encontrar peso. E aí ele começa a entender, achar que o caminho do Evangelho é pesado. Mas, de fato, não é. É leve. O jugo do Evangelho em Cristo, na nossa jornada e na nossa caminhada, tem que ser leve. É incrível porque quando a gente começa a falar sobre a graça e sobre a simplicidade do Evangelho, os vícios mentais incutidos pela religião estão tão consolidados na maioria, na cabeça ou nas cabeças da maioria dos crentes, que a questão que invariavelmente chega para nós é a mesma. Como é que pode ser tão simples? Como é que uma reunião pode ser tão simples? Como é que uma ceia pode ser tão simples? Como é que o batismo pode ser tão simples? Como é que andar com Jesus pode ser tão simples? Não há mais nada a fazer a não ser confiar que já está pago e viver apenas nessa fé? É o que perguntam para a gente, invariavelmente. Por isso que eu disse que a pedra de tropeço dos crentes termina sendo o Evangelho. Porque são os crentes aqueles que têm maior dificuldade de crer que o que a gente precisa é apenas crer, é apenas confiar. Crer que está pago, crer que está consumado, crer que está feito, crer que eu não acrescento nada mais àquilo que Jesus realizou. É como se a maioria sofresse uma espécie de síndrome de Naamã, né? Naamã, aquele general sírio, né, que sofria de lepra, e lhe foi recomendado ir até a presença de Eliseu, que era o profeta de Samaria. Quando ele chega lá, o profeta nem sai de casa a fim de atender o general. Imagina, uma autoridade das maiores naquela época. Mas o profeta mandou que ele fosse até as águas do Jordão, se lavasse 7 vezes. Naamã não quis ir, achou simples demais. Esperava que Eliseu viesse, lhe prestasse honras, dedicasse a ele um rito, movesse as mãos sobre as feridas dele, né? E assim, depois de ter feito todos os trabalhos, aí Naamã fosse declarado curado. De fato, Naamã ficou tão contrariado que já estava indo embora quando um dos seus servos lhe disse: se o profeta tivesse recomendado algo difícil e complicado, tu não farias. Tu não farias? Se ele tivesse recomendado algo difícil e complicado, tu não te submeterias? Ora, por que não fazes o que ele manda apenas porque é simples? A pergunta do servo dele é magnífica, é magistral. Então, o que vejo prevalecer entre os cristãos é que a mentalidade do difícil, a consciência pagã de Naamã e os mecanismos de cura pagã, sempre carregados de ter que ser, ter que fazer, de correntes e campanhas, todas elas baseadas em trocas com a divindade, né? Sendo que tal prática é desavergonhadamente chamada de sacrifício. Para essas pessoas nunca haverá descanso, nunca haverá paz nem alegria que vem da segurança que se estriba, que se arrima na fé simples, né? Então, enquanto os crentes obedecerem a essa espiritualidade do difícil, a espiritualidade de Naamã, o Evangelho dificilmente produzirá qualquer bem em suas almas. Edivan sabe aí quantas vezes pessoas procuram e dizem que não entendem como, quando passaram a apenas aceitar a simplicidade do Evangelho de Jesus e crer que está tudo feito, está tudo pago e que a vida com Deus é simples e que o andar com Jesus é sereno, porque é fruto da confiança no que Ele já fez por nós, tudo começou inexplicavelmente a mudar para o bem em seus corações. Só que alguns estão tão viciados na barganha com Deus, tão viciados no muitos intermináveis sacrifícios de presenças a todos os cultos, aquele frequenciómetro que carregam, células, campanhas, atividades, muita mão de obra dedicada, em geral, aos líderes da igreja, né? Que não conseguem nem mesmo crer que o bem que lhes está atingindo é verdadeiro.
Porque para tais pessoas não é possível que seja só isso. Todavia, o que a gente pretende dizer aqui, pelo menos eu quero deixar claro, é que é simples mesmo. E bem-aventurados são aqueles que creem nessa simplicidade, né? E que não tropeçam na pedra de tropeço e nem na rocha de escândalo que é Jesus, né? E nem na total simplicidade desse caminhar com Jesus, desse caminho que é o único que traz vida e paz para a alma da gente, né? Quem não crê, aí esse escolhe fazer o seu próprio caminho pelas trilhas da religião, né? Mas o que a gente precisa entender e que meu coração, por exemplo, se agrada é de crer naquilo que Jesus já fez por mim, me perdoando de todos os meus pecados de ontem, de hoje e de amanhã, me justificando perante demônios, anjos, homens e me dando a chance de andar em tranquilidade e paz entre outros homens. Quem crê tem, disse Jesus. Sim, quem crê tem tudo. Quem não crê, todavia, pode ter tudo: igreja, moral, credo, frequência, campanha, dogma, sacrifício, barganha. Porém, não terá nem paz e nem descanso. Porque paz e descanso habitam a fé simples, habitam a fé que não pergunta quem subirá aos céus. Isso é para trazer Jesus à terra para a encarnação, né? E nem tampouco diz quem descerá ao inferno, né? Se for, no caso, como pensam alguns, para dar uma ajudinha a Jesus na ressurreição dos mortos, né? A fé, conforme o Evangelho, sabe que a graça é poderosa, que ela não está longe, né? Ao contrário, sabe que ela está bem perto, sabe? Na boca, no coração, né? Porque se com a boca se confessa a Jesus como o Senhor e no coração se crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí se é salvo, né? Porque com o coração se crê para a obtenção da justiça justificadora de Deus pela fé. E com a boca se faz a confissão em fé acerca da salvação que já é nossa, que já foi consumada, que já está acabada por Jesus em favor de todo aquele que crê em confiança e em simplicidade, né? Mas essa simplicidade ela não é tão bem aceita. O indivíduo acredita piamente que precisa de algo mais, que ele precisa ajudar Jesus, que ele precisa ajudar a Deus. Temos nos deparado sempre com pessoas que realmente têm essa síndrome da dificuldade, de criar dificuldades, né? É muito complicado. Mas de fato, Marcinho e os amigos que nos ouvem, a simplicidade ela tem que ser algo que gere em nós esperança, consolação, vontade de viver, né? Eu até acredito que a simplicidade ela anda junto com a lucidez, com a sanidade da nossa alma, da nossa mente, né? E quanto mais complicado a gente atua na vida, em todos os aspectos da vida, porque o Evangelho nos chama para a vida, ele nos resgata de uma escuridão, de uma perdição, cuida de nós, acalenta as nossas feridas, né? Trata essas feridas e nos devolve para a vida, né? Então, quanto mais complicado essas posições e atitudes, menos saudável será a nossa jornada e a nossa existência, né? Então, quando a gente se propõe a ser simples, nós vamos nos simplificando mais, ao invés de se preocupar em megalomanias, ideias megalomaníacas ou algo parecido. A gente simplesmente é simples e vai sendo mais simples e mais simples e mais simples. Pois é, Divan tem toda a razão. A gente afasta tanto a simplicidade da vida da gente, e o que eu observo em muitos crentes é exatamente isso: o indivíduo afasta a simplicidade
da vida dele, e ele termina cultivando também uma incapacidade de raciocinar, de conduzir a vida, de fazer escolhas com decisões simples, né, que racionalizam o que é ideal para ele, o que é ideal para aqueles que o cercam. Quer dizer, ele não faz mal ao próximo a partir da decisão dele. Quer dizer, ele é um indivíduo que sabe ponderar, porque com simplicidade ele raciocina. A maioria das pessoas, eu observo, não tem a simplicidade sequer para conduzir esses raciocínios quanto a decisões simples da vida. Então o indivíduo chega, por exemplo, perguntando com quem deve casar, se deve separar, se deve mudar de cidade, se deve deixar o emprego, se deve fazer concurso público. Quer dizer, é uma infinidade de questões que o indivíduo carrega e é como se grande parte dos crentes precisasse de oráculos, né? Na verdade, buscam profetas para lhes dizer o que devem fazer. E isso se deve a essa ausência de simplicidade no pensar, no conduzir a vida. Conduzir a vida a partir do Evangelho, entendendo, compreendendo, ponderando as coisas de maneira muito simples, fazendo decisões também muito simples, não obstante os temas sejam difíceis, mas se faz a partir da consciência no Evangelho, né? E o indivíduo não vai precisar dessas muletas que a maioria costuma se utilizar, né? Tudo porque falta simplicidade, infelizmente, para muitos, né? E quando as pessoas têm a oportunidade de viver num ambiente que tem essa leveza e simplicidade, elas simplesmente às vezes não sabem se comportar. Elas não suportam, muitas vezes, essa leveza. Quando se depara num lugar onde não há hierarquias verticais, onde não há ninguém dando cobertura espiritual ao outro, de uma forma patronal, ela não sabe. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu preciso de regras para a minha vida, senão eu vou me afundar. E conversando até com um amigo sobre isso, e ele falou para mim, com todas as letras, eu preciso de regras, eu preciso de algo pesado para seguir, senão eu volto a praticar tudo aquilo que era ruim. E aí a gente percebe que, na verdade, as pessoas não buscam essa simplicidade. E através dessa consciência de buscar essa simplicidade é que eles se encontram e faz com que todos esses medos de voltar a praticar coisas que não eram agradáveis a ele e aos que estavam próximo dele, simplesmente deixariam de ser feitos naturalmente. Não porque ele buscava ou busca não fazer isso, mas simplesmente vai fazendo a jornada, encarando que esse mal que porventura ele venha fazer são acidentes de percurso, né, como Paulo nos ensina, e ele nos alerta que sempre haverá um advogado, mas o medo que as pessoas vivem e, além do medo, a barganha que é proporcionada nesses ambientes carregados, pesados, complexos, é o que eles se encontram. E a gente tem estimulado isso na Estação do Caminho da Graça aqui em Salvador, em todas as estações que há pelo Brasil, e fora também. O Caio tem nos estimulado a isso, a fazer tudo com simplicidade, e tem sido feito assim. E as pessoas que buscam achar essa simplicidade, essa leveza e ao mesmo tempo uma profundidade de consciência, eles têm, pelos retornos que eles têm nos dado, tem sido maravilhoso. E isso tem acontecido na vida de muita gente, Marciano, entendeu? Uau! Muito bom, muito bom. E para aproveitar, já que o assunto é simplicidade, eu gostaria de ilustrar um momento aí diante de você, Edivan, e diante de você, Romualdo, seguindo essa linha. Eu confesso que, escutando vocês, um versículo não me saía da cabeça, né? Que é aquele texto de Paulo em Gálatas 5,4, dizendo aos Gálatas, poxa, que insensatez é essa, né?
Vocês agora estão, depois de conhecerem Cristo, correndo atrás da autojustificação, vocês se desligaram de Cristo, vocês caíram da graça. E pelo que a gente tem entendido, graça pode ser também, um dos sinônimos de graça também pode ser simplicidade, né? Porque é a essência do nosso Salvador. Então, assim, é claro que a didática de vocês é maravilhosa e está muito bem explicado, mas para não deixar nenhum espaço para subjetividade alguma, vamos ilustrar uma situação. Vocês estão diante de uma pessoa e essa pessoa está aflita, enlaçada, consumida por medos, por culpas, por condenação, por preocupações com aquilo que ainda não melhorou e devia ter melhorado, com preocupações com aquilo que não aconteceu, mas pode acontecer, com inseguranças, medo do fim dos tempos, medo do que aconteceu, e dúvida, e dúvida, e dúvida, e dúvida, enfim. A gente sabe mais ou menos como as coisas funcionam dentro do sistema religioso. Então imagine que você está diante dessa figura, desse cara, e você tem 1 minuto para explicar a ele a simplicidade do Evangelho de Cristo. Que palavras vocês usariam? Cada um de vocês tem 1 minuto para falar com ele. O que vocês diriam diretamente, rápido e certeiro, para que esse cara comece a se ver como Cristo quer que ele se veja? Cara, se eu encontrasse alguém assim, a gente encontra sempre, todos os dias, o que eu digo é, você precisa conhecer Jesus. E você precisa se desfazer desse Jesus da religião que lhe incutiram na mente. Porque esse é um Jesus que lhe oferece exatamente aquilo do que você foge: medo, culpa, terror. Quer dizer, o indivíduo vive atemorizado dentro dos arraiais da religião. Porque o Jesus em quem ele deposita fé é um Jesus que o atemoriza de fato. Perseguidor, cobrador de impostos. Então eu diria, você precisa conhecer a Jesus. Você precisa conhecer os evangelhos. Você precisa crer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo todos os homens, não imputando-lhes os seus pecados. Você precisa crer que você está perdoado, que tudo está consumado, que a obra de Jesus foi perfeita por você, que o amor dele é tão grande, tão profundo, que, conforme disse Paulo, nada poderá separá-lo do amor de Deus. Nem a altura, nem a largura, nem profundidade, nem potestades, principados, nem poderes, nem qualquer outra criatura, nem eu mesmo, nem você mesmo, se quiser, pode se separar do amor de Deus, posto que ele o amou e ele não pode negar a si mesmo. Então eu diria a esse indivíduo que ele precisa crer nessas coisas, que ele precisa ler os evangelhos, que quando se lê os evangelhos e se conhece o Jesus dos evangelhos, o indivíduo não anda mais atemorizado, não anda com medo, porque o amor lança fora todo o medo. Eu diria essas palavras simples para ele. E falaria também dessa forma, o modo amém. Eu sei que esse áudio poderá chegar a muitas pessoas. E quando a gente entende que são palavras simples, mas são palavras que invadem o ser das pessoas e que nessa confiança pelo poder do Espírito que atua na mente, no coração das pessoas, que possam ser tratadas dessa forma, né? Como o Romualdo falou, a gente recebe contatos de várias pessoas, até fora daqui também, e que quase diariamente nos aborda e tentam estar conosco, ouvindo uma mensagem. De fato, muitos não têm vivido a possibilidade de conviver com Jesus dos evangelhos. Aquele que encara e acha Jesus dos evangelhos, esse Jesus que não é esse pregado, ensinado pela religião, mas um Jesus que encontra as pessoas pelo caminho e os chama para caminhar com ele, né? Para que possam juntos comer, para que juntos possam encarar os desafios da vida. E o chamado de Jesus sempre é para que nós possamos
nos enxergar. E em consciência de nos enxergarmos, é que nós temos a possibilidade de encarar a transformação que esse Evangelho nos traz. Essa mensagem de boas novas, de transformação. Então a gente ouve isso e falaria dessa forma. E de fato, Marcinho, não há muito o que falar não, cara. É acreditar que essas palavras do Evangelho possam invadir o coração dessas pessoas. Maravilhoso, maravilhoso. Eu achei até legal o Edivan usar o termo palavra simples, porque é o cerne de tudo que a gente tem conversado aqui. Como essas palavras simples podem ser poderosas, penetrantes. Eu vou dizer a vocês, eu não fico cansado de escutar isso. Eu vou pegar esse áudio, esse podcast e vou ouvir de novo e de novo e de novo, e eu vou ser abençoado e vou me emocionar com o que Jesus fez todas as vezes. É incrível como há profundidade na simplicidade. E eu queria falar sobre isso com vocês também. Nesse mundo que foi construído com base na meritocracia, né? Você vê que hoje a gente cresce, a gente está lidando com meritocracia o tempo todo. Se você for na padaria, você não consegue levar o pão se você não deixar o dinheiro. Se você estiver na escola, por exemplo, se for uma criança, você não passa de ano se você não tirar as notas altas. Se você não trabalhar direito, você não permanece no emprego. Enfim, a gente está tendo relações meritocratas 24 horas por dia. Por que essa lógica do evangelho, que é simples e que é totalmente contraprodutiva, né, oposta, antagônica à lógica de tudo na vida? Por que essa lógica é tão conflitante para o homem? Porque, em outras palavras, que a simplicidade, na verdade, é tão complexa, porque a pessoa ouve, como vocês disseram, né? Não, é bom demais para ser verdade. Por que isso? Por que vocês acham? É por causa desse excesso de meritocracia, onde as pessoas olham para Jesus e dizem, não, isso deve ser uma pegadinha, não é possível. Ou é porque as pessoas, na verdade, estão centradas em seus egos e simplesmente não querem aceitar que por merecimento ninguém chegará diante de Deus? O que vocês acham sobre isso? Vejam só, manos, eu creio que a razão maior para isso é que, de fato, nós não queremos dar razão a Deus. Nós rejeitamos dar razão a Deus. E por que eu digo isso? É porque se Deus se ofereceu através de Jesus por nós, de graça, essa oferta de amor dele não requer nada de mim. Não é? Por que então que eu não a aceito? Ou por que eu a aceito, mas em geral, como disse e sugeriu Marcinho, eu aceito muito que a contragosto essa graça de Deus. A maioria aceita a contragosto. O indivíduo, ele quer colaborar, ele quer ajudar a Deus. Eu digo que isso, a razão principal disso é porque, em geral, nós não conhecemos a Deus se não conhecemos o Deus da religião. E aí, como Deus de uma religião, ele se assemelha aos deuses de todas as outras religiões da Terra. Porque todas as outras religiões da Terra prescindem do elemento graça. Prescindem do elemento graça. Todas elas se baseiam na meritocracia. Todas elas carregam como combustível as ações do indivíduo no dia a dia, a fim de que dali resulte um bem para ele, não é? Isso é comum em todas as religiões da Terra. Então, o cristianismo não poderia ser diferente. Ele também embarcou nessa onda, infelizmente, não é? Não de maneira, eu diria, na igreja primitiva, né? Não nos primeiros crentes, mas quando ele se torna religião, e especialmente quando ele se torna a religião do império, religião oficial, e ele se torna essa estrutura que a gente conhece hoje. Ele requer ainda mais que o indivíduo tenha ações que resultem em determinados, que tenham
ou melhor, que possibilitem determinados resultados, não é? E por isso ele vai precisar prescindir da graça. E com isso, muita gente pode estar se perguntando, mas no evangelho, ou melhor, no cristianismo, a gente acredita na graça. Mas acredita na graça como dogma, como doutrina, e como eu disse, a contragosto, porque o indivíduo fica todo o tempo tentando ajudar a Deus, tentando colaborar com Deus, não é? Ele de fato não crê que tudo já está consumado, que tudo já foi feito, infelizmente. E por isso a gente termina se assemelhando a muitos daqueles que seguem outras religiões na Terra, que também buscam no mérito, não é, o elemento catalisador para essa relação com a espiritualidade. Eu sou alguém que admira a meritocracia, não para o desenvolvimento espiritual. Eu sou um liberal conservador e, nesse aspecto, eu também sou daqueles que advogam a meritocracia. Mas na relação com Deus, ela se torna impossível. Não há balanço a se fazer com Deus, não há acerto de contas a se fazer com Deus, não há nada que eu possa apresentar a Deus e que me faça merecedor de Deus, senão a própria graça de Deus. Marcinho, eu penso que o princípio de entender isso, ele parte muito da gente compreender a graça. A graça não é barata, né? Ela tem preço de sangue. E a graça é um favor imerecido, né? A gente parte do princípio que uma coisa é você entender que não é barata, mas ao mesmo tempo é imerecido, né? Eu acho que quando a gente entende que a graça gera em nós compromisso, ele gera esse equilíbrio, né? Ou seja, ao mesmo tempo que não há mais barganha a ser feita, né? Já está tudo feito, consumado, garantido por essa ação de Cristo que nos presenteou sem merecimento, né? Ele nos coloca também com um compromisso de nos esforçarmos, né? E as pessoas confundem esse se esforçar, como diz Paulo, né? Porque esse esforçar gera em nós saúde na questão de crer, eficiência da concretude da nossa fé, né? A gratuidade da graça, ela gera em nós responsabilidade e compromisso, né? Mas o que acontece é que as pessoas confundem essa responsabilidade e compromisso com ter que alcançar merecimento junto a Cristo, né? Não tem como, né? O amor a Jesus, ele exerce isso, ele exerce a justiça com esse compromisso de se concretizar na vida das pessoas, né? Então a gente não tem que se preocupar com isso, né? A graça, ela simplesmente nos coloca num caminho de boas obras, né? E, ao mesmo tempo, ele nos gera alívio por não ter essa neurose da lei, né? Essa genuidade da graça, ela está pela fé, é mediante a fé, e produz em nós vida, né? Então acho que quando a gente entender isso, a gente entenderá que a simplicidade aplicada a essa jornada de existência não é para alcançar méritos, né? Então nós nos esforçamos não para sermos merecedores, mas nos esforçamos porque já temos em nós esse espírito da graça. Então não há, queridos amigos, Marcinho, o que conquistar. Não há mérito ou possibilidade de alcançar alguma coisa pelos nossos méritos, né? No entanto, a gente pode sim sermos filhos da responsabilidade e do compromisso com o outro, com as pessoas, com a família, com amigos, com a anunciação dessa mensagem, que é simples, né? Mas fazemos tudo isso não para alcançar algo, não é para simplesmente provar e falar para alguém ou para o próprio Deus que merece
alguma coisa. Não, é só consciência em nós. É isso mesmo, Edivan. Por isso que eu me referi antes de que eu sou salvo pela graça, né? A maioria é salva pela graça, mas é salva a contragosto. Simplesmente porque Deus não nos deu alternativa, né? Daí que a maioria consente com a graça em teoria, mas na prática não a suporta. Está consumado, é o que Jesus diz. Mas muitos de nós, infelizmente, não conseguem aceitar isso. E aí a gente fica, claro, tentando apresentar a Deus, tentando agradar a Deus, tentando melhorar a nossa pontuação diante da divindade, né? Tudo que a gente faz é pensando nesse Deus que é suscetível aos nossos carinhos e afagos, né? É um Deus muito humano, na verdade. É um Deus à cara dos homens. No caminho da graça, por exemplo, a gente sempre faz questão de explicar que as ofertas, elas não são para Deus. Deus não precisa de dinheiro. Deus não está carente da grana de ninguém. Ele é o dono do ouro e da prata. Daí que toda oferta que é levada, ela é levada para nós. Para nós quem? Para os mentores da estação que não vivem do Evangelho, não dependem das ofertas dos irmãos? Não. Nós temos as nossas atividades, daí retiramos o nosso sustento. Nada contra aqueles que vivem do Evangelho, não há problema nenhum nisso. Eu estou querendo dizer que as ofertas alçadas, por exemplo, na nossa reunião, são para nós, para os irmãos, para aqueles que ali comungam, para aqueles que se achegarem, para aqueles que passarem por ali, para os que não passarem também, mas que serão destinatários do amor daqueles que comungam na estação, que vão ofertar, que vão socorrer, que vão ajudar, que vão pagar o gás, a energia, o aluguel daquele mês, que vão socorrer com alimento. Quer dizer, toda oferta, ela termina sendo dirigida para os outros, para aqueles que precisam, e para a manutenção daquilo que traz conforto, que oferece bem-estar àqueles que para ali acorrem. Portanto, não é para Deus. Mas e por que a gente precisa pensar nesse aspecto? Porque quando eu faço isso, e tudo que eu faço vai na direção do próximo, ora, é a Deus que eu estou adorando. Porque eu só adoro a Deus no próximo. O altar de Deus é o outro. O altar de Deus é o próximo. Se eu não posso amar ao próximo a quem eu vejo, como é que eu posso dizer que amo a Deus a quem eu nunca vi? Vamos pensar? É por isso que eu digo que se fundamenta essa nossa prática ou essa nossa inclinação para a meritocracia exatamente na noção ou no espírito que a religião nos incutiu ao longo do tempo, né? Porque toda perspectiva de relacionamento com Deus, proposta e praticada pelo homem, parte exatamente do pressuposto de que é pelo mérito que o homem se achega a Deus. É, por exemplo, aí que a gente observa a diferença entre Caim e Abel, né? Porque Caim representa exatamente a tentativa humana de cultuar a Deus pelo mérito do trabalho, da estética, da coisa bem arrumada, bem preparada, porque essa era a justiça dele. Assim, o que ele faz? Ele traz da terra os frutos mais bonitos, mais belos, e apresenta esteticamente perfeito a Deus. Mas Abel, todavia, o que ele faz? Das primícias do rebanho que ele cuidava, ele trouxe a sua oferta de declaração de que sem derramamento de sangue inocente não há remissão de pecados. Então, em Caim, o homem oferece o seu melhor. Em Abel, e essa é a diferença, o melhor que o homem tem a oferecer é a confissão da sua culpa, da sua fragilidade, de que ele não é nada, com o rogo de remissão de pecados. Então, essa é a diferença.
e se baseia exatamente nessa nossa tentativa de apresentar algo diante de Deus. Só que acontece o seguinte, inevitavelmente a busca de relação com Deus, que tem nas motivações de Caim a sua própria, acaba por gerar uma espécie de comparação. E aí é que ele termina desenvolvendo aquela inveja do irmão, né? Aquele espírito homicida que o leva a matar Abel, né? E aí a gente entende que toda busca espiritual baseada nesse mérito que você menciona, Marcinho, e, por exemplo, no nível relacional, gera competição, gera disputa, gera inveja e, por fim, vai gerar morte. É isso que a gente viu no passado, está escrito, e a gente observa hoje também. Então, se o homem acredita, por exemplo, que é pelo belo, pelo bonito, pela estética, pela lei, pelos modos exteriores dele, né, pela força de trabalho que lhe agrada a Deus, sempre que ele vir alguém que é agradável a Deus apenas por andar pela fé, imediatamente o seu coração rejeita isso, né? E fica possuído por esse espírito de Caim, né? Infelizmente. Bom, quero agradecer mesmo a vocês, assim, por todo esse papo, todo esse derramar, distribuir, compartilhar aqui de conhecimento e de sabedoria de uma maneira tão simples e tão profunda, bem do jeito de Jesus mesmo. E eu quero fazer uma pergunta que é individual. Assim, eu tenho uma pro Edivan e eu tenho uma pro Romualdo. E que também se incluem dentro desse contexto de simplicidade, né? Primeiro eu vou fazer a do Romualdo. Eu vi aquela mensagem, aquele vídeo que você gravou sobre as demandas, né? Aí você desdobrou com maestria. Jesus não se condicionando às demandas alheias e tal. Então, se você puder dar um apanhado nisso aí, cara, até hoje eu lembro disso, me ficou no meu coração essa mensagem e eu creio que vai ser poderosa para as pessoas também. E pro Edivan, eu não sei se você lembra, mas um dos nossos primeiros papos lá atrás foi sobre consciência. E você falou alguns áudios e eu só me lembrava das palavras de Jesus, né? Nós, assim, sobre o interior do prato, hipócrita, limpe o interior do prato e o resto ficará limpo, né? E a gente tem visto que a simplicidade do evangelho é essa. Os seres humanos, especialmente hoje, nós somos muito superficiais. A gente está muito preocupado com o exterior do prato, com o ritual, com parecer isso, parecer aquilo, fazer assim, fazer assado. E tudo o que Jesus quer é fazer uma transformação simples, poderosa, interior, e naturalmente o exterior do prato fica melhor, né? Então, desdobre um pouco sobre essa questão de consciência, do evangelho, da coisa agindo por dentro e dessa liberdade e tudo mais, porque foi uma das coisas também que me marcou, foi aquela conversa e tudo que você desdobrou dentro desse tema da consciência. Enfim, muito obrigado a vocês pelo tempo, pela disponibilidade, pelas palavras, assim, foi realmente uma honra ter esse tempo junto e muito obrigado a você que está ouvindo, né? Espero que tenha gostado também e se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal, tem muita coisa chegando e se você tem interesse em compartilhar com alguém porque gostou do conteúdo, fique absolutamente livre. Vamos espalhar esse conhecimento, essa simplicidade, porque é na simplicidade que há poder, que há vida, que há liberdade, que há alegria, viu? Então, um abraço, é com vocês, eu deixo com vocês agora. Pois é, Marcinho, e aos ouvintes, né, que também participarão de algum modo, pelo menos de maneira imediata desse papo, infelizmente como ouvintes, né, de maneira menos interativa, mas não pouco abençoada também, eu creio nisso. De fato, para mim é uma alegria muito grande poder conversar com você e com a Edivan nessa noite e que esses diálogos se estendam a muito mais gente, né? Falar da graça, para mim, é maravilhoso. Eu
eu me sinto muito feliz em poder anunciar essa boa nova de Deus, que é o Evangelho, né? Que é o Evangelho da graça, a boa nova de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, de que tudo está pago, de que tudo foi consumado. Essa é uma notícia nova. Tudo que fuja disso não é nada novo. É só repetição de engrenagens da religião, não tem nada de novo. Mas o Evangelho é novo, sim. O Evangelho é novidade. E você lembrou bem sobre essa mensagem que a gente compartilhou lá na Estação do Caminho da Graça, aqui em Salvador. E nós falamos exatamente sobre essa inclinação que nós temos para satisfazer as demandas alheias, né? E o conselho, conforme o evangelho que a gente deu naquela noite, foi exatamente isso: não viva para satisfazer essas demandas. Porque Jesus não vivia para atender as demandas alheias, né? Se você ler, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 7, do versículo 3 ali em diante, até o 6, o 7, você vai observar que os irmãos de Jesus queriam seduzi-lo para que ele fosse à Judéia e diziam: olha, você deve ir à Judéia para fazer o seu marketing pessoal. Marketing pessoal, você deve anunciar, deve propagar aquilo que você está fazendo e falando entre os seus discípulos. Você precisa disso. Né? É como se é o Rock in Rio que está acontecendo lá, né? São as Olimpíadas ali na Judéia, tá todo mundo, toda gente de todas as nações, de todas as tribos, é lá que você precisa estar. E Jesus diz: olha, vocês não conhecem meu tempo ainda, o tempo de vocês é outro, vocês não compreenderam ainda qual é o meu espírito. Quer dizer, Jesus não atende a essas demandas. Se você observar, por exemplo, João, capítulo 5, versículo 44, a pergunta é: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Ora, o ensino de Jesus aqui é exatamente para que a gente deixe as glórias que outros podem nos atribuir, o reconhecimento que outros podem ter em relação a nós, em relação à nossa carreira profissional, ao nosso sucesso, né, aquilo que a gente amealhou na vida, acumulou. A gente precisa viver sem essas coisas, sem essas muletas, né? A gente precisa viver sem essas honras acessórias de outros, né? A gente tem que buscar a honra que vem só de Deus, né? É isso que Jesus ensina. Mas tem muita gente que, infelizmente, vive para satisfazer as demandas dos outros, as demandas dos pais em relação, por exemplo, à carreira, a profissão que vão escolher, as demandas do marido, da esposa. E, é claro, algumas demandas que são demandas do contrato social que a gente estabelece, né? Com a esposa, com o marido, com a namorada, com o namorado, óbvio, isso existe. Né? Mas eu estou falando aqui daquelas demandas que fazem com que o indivíduo desvie do foco, né? Inclusive deixando de ser ele mesmo, né? De buscar aquilo que lhe motiva, que é o seu combustível na vida, matando seus próprios sonhos, né? Para viver os sonhos de outros, né? Na religião acontece muito isso, na igreja evangélica eu vi muito disso acontecendo, o indivíduo deixando de ser ele mesmo para ser aquela maquete, aquele modelito, aquele manequim religioso que o pastor, que o líder requeria ou requer dele, né? Jesus não vivia para atender essas demandas. Você foi chamado para ser você, né? E eu aproveito aqui nesse final até para fazer um arremate daquilo que eu falei antes sobre a graça e esses nossos relacionamentos horizontais. Quando você é chamado para ser você em Deus, cheio da graça, cheio da percepção da graça, de entendimento da graça, como quem aceitou a graça, agora você vive para ser gente boa de Deus. Você vive para ser gente que acolhe, que inclui, que ama. Quem aceitou a graça, quem vive conforme a graça, não pode ser injusto. Não pode ser destrutivo, não pode ser gente que tira o tapete dos outros,
Não pode ser gente autocentrada, egoísta, avarenta. Não, quem entendeu a graça jamais vai viver contra a vida, vai viver sempre em favor da vida, né? Então, quando você é chamado para não atender às demandas do outro, não é que você não vai acolher o outro, ajudar e socorrer o outro, não é disso que eu estou falando, você me entende. É você não viver conforme a expectativa do outro, mas viver conforme a sua consciência no Evangelho. Fazendo o bem ao próximo, atendendo ao próximo, mas atendendo a sua vida. Você socorre o outro porque você se coloca no lugar dele, você tem empatia por ele, você ama ao próximo como ama a si mesmo, conforme Jesus ensinou, e que é a síntese de toda a lei, que é o amor, né? Então, se você fizer da lei a sua síntese no amor, tudo mais vai ser muito fácil para você. Tá bom, Márcio? Meu querido, foi um grande prazer estar com você e com os seus ouvintes, com aqueles que lhe acompanham. Que Deus abençoe vocês e que vocês aprendam ou experimentem dar razão a Deus, a crer na graça, a aceitá-la como fundamento da sua vida. E você vai perceber que tudo mais vai ser muito leve na sua existência. Deus abençoe a todos. A consciência que gera em nós e que está em nós, ela é fruto de tudo aquilo que nós vivemos, vivenciamos, as nossas experiências, né? Alegrias, frustrações, enfim, todos os sentimentos que circunda a vida humana, ele vai gerando consciência. Não necessariamente baseado só na informação ou acesso a alguma informação. Não. É a convicção de centralidade, de equilíbrio. Por isso mesmo não tem como medirmos a consciência de ninguém. A consciência, ela está livre na individualidade de cada pessoa. Quando nós temos a possibilidade de termos a consciência, por exemplo, na graça que nos alcançou e por Cristo estamos reconciliados a Deus, nós temos a consciência que podemos viver sem culpas, sem pesos, sem medos, sem a necessidade de fazer barganhas para conquistar ou chamar a atenção de Deus. Consciência gera em nós convicção de que aquilo que nós temos vivido tem sido bom. E a consciência no Evangelho gera vida em nós a partir da possibilidade de estar com o outro sem ter que medir essa consciência do outro, mas simplesmente para servi-lo. Então, quando nós temos essa liberdade em consciência e à medida que nós também vamos caminhando, vamos aprofundando essa consciência, né, nós ficamos livres de qualquer peso, Marcinho, né? Então, quando nós temos essa leveza, nós não enxergamos no outro coisas a serem transformadas, mas ao contrário, é um chamamento para nós mesmos, para nossa consciência, para nos enxergarmos, olhar para o espelho e saber quem nós somos. A consciência gera isso em nós, né? E aí, com amor, se colocamos como misericórdia, ou seja, estar atento à miséria do outro, isso gera em nós consciência de estar compreendendo o momento do outro. Mas a consciência, do que eu quero deixar para vocês, é que precisamos desenvolvê-la em nós a partir de nos entregarmos em paz. E quando nós temos essa possibilidade de viver a pacificação no Evangelho, a gente vê como é bom caminhar sobre essa luz. E aí vamos construindo a nossa caminhada conforme o nosso caminho. A gente vai construindo, né, passo a passo. Tá bom? Eu penso que a consciência que pode ser gerada em cada um de nós que possamos enxergar isso, é entender
que é um privilégio compreender e aceitar esse presente mediante o sacrifício de Cristo. Foi para isso que ele morreu, para que nós possamos ser transformados pelo teu poder e pelo seu amor. E aí fazer a nossa jornada, encontrando pessoas que estejam conosco, acolhendo, e aí nesse acolhimento sermos abençoados. Aqui nessa noite eu aprendi muito, mais uma vez com o Romualdo, né? Você nos estimulou a refletir. Isso gera em nós consciência, né? Consciência daquilo que vai evoluindo, né? Daqui a um ano, se a gente for conversar, de repente coisas novas venham, pensamentos que talvez tenhamos hoje seja muito aquém daquilo que seria a concretude ou estar completo a ser falado. Mas o agora é o que a gente tem vivido, o hoje é o mais importante a ser vivido. E nessa consciência, através dessa convicção, a gente vai fazendo essa jornada, mano. Tá bom? Eu que quero agradecer a você pelo convite, por nos dar essa possibilidade desse papo maravilhoso. Foi muito bom esse papo com você, com o Romualdo. E tem sido maravilhoso fazer essa viagem ao desconhecido, né? A gente não está nessa caminhada para saber o que tem que acontecer, a gente não faz nada para que dê certo, a gente só encara o desafio na liberdade desse evangelho que nos dá. Em consciência vamos avançando, né? E é assim que a gente tem feito, assim a gente tem estimulado as pessoas na estação no Caminho da Graça, né? A gente tem se reunido frequentemente, todas as semanas, né? Quiser conhecer um pouquinho mais, pode acessar o nosso perfil no Facebook, né? Só pesquisar lá Estação Salvador, Estação no Caminho da Graça em Salvador. Tem um blog também, pode ser achado aí nas pesquisas, né? A gente indica também o site do Caio, né, do pastor Caio Fábio, que é o www.caiofabio.net, onde você e todos nós podemos desfrutar de vários ensinamentos ali. E tem sido um mentor para nós e tem sido maravilhoso acolher as pessoas, estar com outras pessoas, né, na estação. Tem sido maravilhoso caminhar com todos eles e com as pessoas que têm essa mente em consciência pelo Evangelho da Graça. Tá bom? Beijo para você, beijão Romualdo, beijo a todos que estão escutando esse áudio. Fique com Deus e foi um grande prazer, uma grande honra, Marcinho. Tá bom, cara? Beijo no seu coração e tamo juntos aí, o que você precisar, estando ao nosso alcance. Estamos aí para servir, queridão. Deus abençoe a todos aí. Mensagens, músicas e muito mais em marcinhofernandes.com.